Oi, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma parábola que Jesus contou, a parábola do semeador. Jesus saiu de casa, como ele fazia todos os dias, e foi para o mar da Galileia, ali na praia. E como ele tinha passado já por várias cidades, as pessoas de todas as cidades continuaram seguindo Jesus e juntou grande multidão naquele dia. Tinha tanta gente, mas tanta gente, que Jesus teve que ir para um barco, e enquanto ele ficava lá no barco, as pessoas ficaram de pé na praia ouvindo Jesus. Uma pergunta agora: você teria essa disponibilidade igual Jesus de sair todos os dias da sua casa para ensinar a palavra de Deus? Segundo, você seria aquelas pessoas que ficariam de pé, vindo de outras cidades, viajando só para ouvir o que Jesus tinha para falar? Vamos ver. E aí, Jesus começou então a parábola do semeador. Então a sementinha, umas caíram à beira do caminho, outras sementinhas caíram entre os pedregais, outras sementinhas caíram entre os espinhos, mas algumas sementes caíram em terra boa. As sementes que caíram na beira do caminho, veio os passarinhos e comeram todas as sementes. As sementes que estavam entre as pedras, elas até cresceram rapidinho, mas quando veio o sol, a terra estava muito seca, ela não tinha raiz e ela morreu. A que caiu entre os espinhos, ela foi crescendo também, mas o espinho também cresceu e acabou sufocando, e ela não deu tanto fruto quanto ela poderia ter dado. Ficou infrutífera, né? Ou um fruto não perfeito. E a semente que caiu em terra boa? Ah, essa sim. Essa daí, ela cresceu, ficou bem bonita e começou ainda a dar frutos a 100, a 60, a 30, né? Então ela deu bastante fruto. Quando os discípulos, e aí Jesus terminava todas as parábolas dele assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas os discípulos não entenderam. E eles falaram assim: Jesus, o que quer dizer essa parábola? Eu não entendi. Jesus falou assim: se vocês não entenderam nem essa parábola, como vocês vão entender todas as outras? E ele falou assim: isso acontece para que se cumprisse o que está escrito lá em Isaías. Isaías 6, 9. Está escrito assim: ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebereis, porque o coração está duro, e ouviu de qualquer forma, e fechou os olhos. Mas se vocês tivessem olhos bons, ouvidos bons, e compreendessem com o coração, vocês se converteriam, e eu os curaria. E aí ele começou a explicar. A semente que o semeador caiu é a palavra de Deus, né? Que a gente tem hoje na forma da Bíblia. E essa palavra de Deus pode cair em vários corações. O coração que está lá na beira do caminho, vem o diabo, vem Satanás, vem o maligno e rouba a palavra do coração. Tira ela para que você não se converta, para que você não creia em Jesus. Quem cresceu entre os pedregais, o que acontece? Você fica toda feliz quando recebe a palavra de Deus, você fica bem legal, cresce rapidinho, mas você se contenta em ouvir as histórias, em ir lá nos cultos de domingo. Mas orar, ler a Bíblia de verdade, fazer jejum, buscar entender os mistérios de Deus aqui na Bíblia, você não quer. Então, quando vem qualquer tentação, qualquer tribulação, aquele crente que chegou na igreja fica um pouquinho e desvia, vai embora, porque não tem raiz, não conseguiu se firmar, qualquer coisinha leva ele embora. Ou então mesmo até a vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar de Jesus, eu era muito tímida, principalmente na época da escola. E quando eu não só não falava de Jesus, como se alguma coisa fosse ofender Jesus, eu saía de perto, mas eu devia ter defendido Jesus. A gente não pode ser 007, que a gente fala, né, de agir escondido, infiltrado. A gente tem que demonstrar Jesus para as pessoas, tem que fazer diferença onde a gente tá. Hoje ainda tem um pouquinho de medo, mas Deus já tirou bastante coisa, então hoje eu consigo falar de Jesus sim para as pessoas que estão ao meu redor, os meus colegas de trabalho. A semente que caiu entre os espinhos, ela até cresceu, até deu fruto, mas o fruto não foi perfeito. Por quê? Esses espinhos são as riquezas deste mundo. Então, quando a gente quer juntar um monte de dinheiro, quando a gente quer até
comprar um carro e passear e viajar, né? Então, a gente quer comprar uma casa, ou a gente quer estudar, são tantas coisas, a gente quer brincar, são tantas coisas que acabam, a gente quer assim, né, brincar, são tantas coisas que desviam nossa atenção, que quando tiver um tempinho, aí a gente busca Deus, mas não pode ser assim. E às vezes a gente vê que Deus não dá aquilo que a gente pede na hora que a gente quer, porque a gente não estava maduro o suficiente para acontecer aquilo. Então, por exemplo, se Deus, a gente pede um carro, e aí demora para chegar esse carro, mas quando chega, a gente leva, em vez de levar os nossos amigos para a praia no domingo, a gente leva os nossos amigos para Jesus, para a igreja. Ou então quando a gente ganha bastante dinheiro, mas em vez de a gente gastar com bala, chocolate, chiclete, brinquedo, a gente começa a investir na obra de Deus, a gente começa a comprar livros que façam com que a gente consiga entender mais a Deus, a gente consiga dividir a palavra de Deus, então compra bastante Bíblias e distribui elas onde a gente estiver passando, ou a gente leva os nossos amigos para falar de Jesus, ou a gente usa os nossos estudos para compartilhar, né? E então a gente começa a dividir os livros que a gente tem da palavra de Deus, a gente começa a compartilhar aquilo que Deus tem feito nos nossos corações, e toda a nossa profissão, todo lugar que a gente tiver, a gente falar de Jesus, então os espinhos não vão atrapalhar. E nessa hora Jesus pode dar as coisas pra gente. Mas se a gente não souber usar, Deus não vai dar, tá? Ou ele vai falar, espera um pouquinho, deixa você crescer pra gente poder, pra que você possa ser a terra boa. E aí, quando você conseguir as coisas, elas não tirem a atenção de Deus. Porque quando tá no espinho, assim, se der tempo eu faço, né? Se eu não tiver mais nada importante para fazer, eu vou. E as coisas de Deus não são assim, não podem ser assim. Então, quando a gente esse coração da terra boa, então a gente vai dando fruto a 30, a 60, a 100, né? Então a gente dá bastante fruto para Deus e fica bem legal esse nosso jardim. A gente usou hoje o exemplo da sementinha, que é o milho de pipoca, né? O milho de pipoca, ele passa por bastante coisa. Ele fica esquentando no óleo, então passa por bastante tribulação, passa por bastante pressão, ele tem que estourar de dentro para fora. E aí, mas quando estoura, né? Ele vira a pipoca. E a pipoca fica um fruto bem gostoso. Então a gente tem que pensar que mesmo a gente passando por bastante tribulação, bastante prova para a gente poder levar essa semente, como está escrito lá no Salmo 126, a gente leva chorando, mas quando a gente volta sorrindo, porque os frutos são muito gostosos, muito valorosos, né? E essa parábola que a gente contou tá lá em Mateus 13, de 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20, ou Lucas 8, de 4 a 15. Então, não esqueça de ler a palavra de Deus, mesmo tendo ouvido a história, e conferir se tudo que eu falei era verdade, tá bom? Enquanto isso, a gente aproveita os frutos que estão muito gostosos.